Saudações à nossa comunidade religiosa, aos amigos, simpatizantes, estudiosos, curiosos, a você que está chegando em nosso canal neste momento. Minhas saudações a todos. Hoje iremos falar algo que nós, mestres, muitas vezes nos esquecemos de ensinar aos nossos discípulos. Quando nós temos a mudança de espaço físico do que é sagrado e consagrado, é necessário alguns pequenos cuidados básicos, mas que são, como eu falei, necessários. Isto porque o que você tem de consagrado, no momento em que ele ocupa um espaço, ele começa a criar harmonia, afinidade e sintonia com aquele espaço. Então, já está em sintonia e harmonia, emanando e recebendo energias. No momento em que você muda o espaço físico daquilo que você tem de consagrado e sagrado, é necessário sim cuidados especiais. Sobre isso iremos falar hoje. Pois bem, meus amigos, realmente nós, mestres, independente do culto religioso ou prática espiritual, muitas vezes nos esquecemos de passar esta orientação para nossos adeptos, para os discípulos. Isto porque nós estamos preocupados em ensinar em como aquela pessoa vai absorver os ensinamentos básicos para ela começar a ter a sua caminhada nessa jornada. Então vamos ensinando, mas muitas vezes passa batido esta informação que também é bem importante. Como já comentei, tudo aquilo que você tem de sagrado vai ocupar um espaço físico. Seja a quina de uma parede, seja um ambiente fechado assim como este, aonde eu estou, dentro de casa ou no terreno aonde você mora, sempre haverá a necessidade de um espaço para você ali praticar a sua fé, ok? Isso é inevitável. Mas vamos lá. Se nós vamos fazer a mudança dentro do mesmo espaço, então aqui onde eu estou era um quarto e eu transformei este quarto em um local sagrado, beleza? Se eu quiser fazer a mudança de lugar, o posicionamento aqui dentro é básico. Posso fazer a mudança a qualquer momento, não preciso acender vela, fazer chamadas, nada disso, tá? Não precisa fazer nada disso. Simplesmente você vai pegar as coisas, organizar elas aonde você quer, vai fazer uma limpeza, não é limpeza espiritual, é limpeza higiênica mesmo, certo? Tirar pó, varrer, passar pano, isso aí, ok? Beleza? E você vai acender uma vela ou naquele altar ou para aquelas entidades que ali estão. Digo altar porque algumas práticas espirituais, elas são apenas através de altar, portais, tá? Então, o que eu estou falando agora se aplica a qualquer prática espiritual ou culto religioso, beleza? Dando continuidade então. Organização dentro do mesmo espaço quadrado, vamos falar assim, tá? Dentro do mesmo cercado. Então, você não precisa fazer nada de especial, a não ser, depois de estar tudo organizado, limpar o ambiente e acender uma vela em homenagem àquele altar ou aquelas entidades que ali estão. Fechou, beleza? Mas agora, se vamos então mudar deste ambiente aqui, deste ambiente para outro, ainda dentro da mesma casa. Aí o que nós precisaremos? Nós vamos pegar o que está aqui, levamos para o novo ambiente, certo? Iremos acender velas, oferendas,
fazer chamada, abertura e fazer uma reverência para aquelas entidades ou para aquele altar, enfim, é necessário sim você fazer algo básico, como se fosse aquela manutenção básica do seu culto. Então, a manutenção básica, o que seria dentro do seu culto? Digamos que é acender vela, entregar oferendas, comidas, bebidas, então é isso que você vai fazer. Da mesma forma como, por exemplo, tá? Então, eu tenho ali na minha sala uma quina de parede onde tenho ali umas entidades consagradas. Eu quero tirar daquela parede e levar para outra parede ou para outro ambiente. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, quando você tem um ambiente que não é fechado, assim como este onde eu estou, ou seja, não é um quarto fechado, um quarto espiritual, tá? Então, o que você vai fazer? Está na sua sala, nessa quina de parede, e você quer mudar para outra quina de parede, aí sim é necessário também a manutenção básica. Porque o espaço sagrado é só aquela quina. O restante do ambiente é o seu espaço pessoal. Ok? Seguindo adiante, então, vamos lá. Digamos que você mora em uma casa e tem um espaço muito bom no seu terreno e você construiu lá na rua um ambiente especial e separado para você praticar o seu culto. Você está com seus objetos consagrados, sagrados dentro de casa e agora você vai levá-los para um outro ambiente, mesmo que seja um ambiente colado na casa, ou seja, usar uma das paredes e está colado na casa. Se a entrada é lá pelo terreno e não por dentro da sua própria casa, este é um novo espaço. Isto significa que está fora da sua casa. Se a entrada é por dentro da sua casa, é a sua casa ainda, tá? E se for a entrada por dentro da sua casa, é basicamente a mesma coisa que eu falei anteriormente. Você só vai pegar daqui, levar para lá e fazer a manutenção básica. Digamos que no seu culto a manutenção básica é acender vela, servir comidas, bebidas, é isso, ok? Mas se a entrada do ambiente é única lá pelo pátio, aí é diferente. O que é necessário fazer? Pega tudo daqui, leva para lá, organiza. Aí é necessário fazer obrigação, certo? O que é de obrigação dentro do seu culto? Digamos que a obrigação dentro do meu culto é pegar as entidades, fazer sacrifício em cima. É isso que você vai precisar fazer. Digamos que você tenha 5 entidades. É necessário fazer o sacrifício para 5 entidades? Não. Apenas a entidade principal, porque ela é a representante de todas aquelas que já estão consagradas e as demais que são evocadas, chamadas aos trabalhos dentro daquela vertente espiritual, ok? Então, quando você vai mudar daqui de dentro de casa para a rua, aonde a entrada é exclusivamente pela rua, é necessário você fazer obrigação, tá? Então é necessário fazer aquele ato maior dentro do seu culto religioso. Então, convenhamos, qualquer que seja o ato necessário, é realmente fundamental que você planeje para que tenha condições de tempo e financeiras para fazer isso, certo? Ah, mas eu sou obrigado a fazer isso. Não, você precisa planejar com cautela, porque isso é muito importante, ok? Quando nós vamos mudar de dentro de casa para outro ambiente, recomendação é, em até 21 dias, fazer a obrigação. Tá? Ah, no meu culto religioso a obrigação é só fazer um extrato de ervas e deixar ali os objetos consagrados dentro de um extrato de ervas. Então é isso que você vai fazer.
O mesmo se aplica quando você vai tirar de dentro da sua casa e levar para um outro ambiente. Digamos que você vai, então, levar o que você tem de sagrado para um espaço onde você vai atender algumas pessoas. Vou começar a atender algumas pessoas, então vou levar tudo que é sagrado de meu para lá, para um espaço que eu aluguei. É necessário fazer a mesma coisa que nós comentamos agora. É necessário fazer obrigação, tá? E muitíssimo importante. Se nós temos um espaço lá na rua, este espaço, se ele já existia, então você também precisa fazer uma limpeza espiritual naquele espaço antes de fazer a mudança. O mesmo se você vai ocupar um espaço que já foi usado por outros, você deve fazer uma limpeza espiritual lá para depois levar o que é sagrado seu. Mas se você comprou, por exemplo, uma sala comercial, comprou na planta, foi lá construída, zerado, ninguém ocupou antes, você não precisa fazer limpeza. Aí fica a livre critério, tá? Voltando, vou tirar de dentro da minha casa, levar para um outro ambiente, que não é dentro da minha casa. Mesmo que seja no pátio, no seu terreno, você vai precisar fazer a obrigação. Lá no ambiente novo, ou você se mudou, ou você alugou um outro espaço, sim, você precisa fazer a obrigação. E se o espaço já foi usado por terceiros, fazer uma limpeza espiritual. Não, o espaço era o salão de beleza da minha mãe, aí ela fechou o salão e deu para mim. A mesma coisa, você precisa fazer uma limpeza espiritual, ok? Então, pessoal, o mesmo ocorre quando você vai se mudar. Você está de mudança? Antes de você ocupar a nova casa, faça uma limpeza espiritual. Quebre a negatividade que existe no ambiente. Tire qualquer larva negativa que existe lá. Muitas vezes, as pessoas quando se mudam, ou é por separação, ou é porque não tem mais condições de ficar naquele lugar, ou é, entende? Então assim, sempre existe uma possibilidade grande de ficarem energias negativas, larvas espirituais, resíduos negativos das outras pessoas que por ali passaram. O mesmo deve ser feito quando você vai ocupar um espaço apenas para uso religioso. E quando nós vamos transportar os objetos sagrados, por favor, não use jornal. Não. Vou embalar em jornal, embalar em revista. Pare com isso. Jornal, revista, isto é axé de miséria. Exatamente. Aqueles mendigos que estão na rua, aquelas pessoas que estão em condições de rua, quais são as primeiras coisas que eles usam para se tapar ou usam para forrar a cama? É jornal, é revista. Então isso representa axé de miséria. Não use jornais, revistas, tá? Então o que você vai fazer? Você não tem dinheiro para comprar plástico bolha? Pegue as suas próprias roupas e embale em suas próprias roupas. Você não tem roupa de inverno, não tem um blusão de lã, você não tem um casaquinho, cobertor. Então é isso. Você precisa cuidar do seu sagrado para que nada venha a representar axé de doença, axé de miséria, certo? O melhor mesmo é plástico bolha. Se você tem condições e pessoas para ajudar, por exemplo, para pegar um assentamento e uma pessoa ficar segurando para você, vai para dentro do carro e leva tudo inteirinho como está até lá, beleza, tranquilo. Se não puder, você vai pegar tudo, embalar cuidadosamente e bota numa caixa,
bota numa sacola, bota numa mala e leva até o ambiente. Chegou no ambiente, faz a montagem. Muito importante. Vamos lá. Quando nós estamos mudando o ambiente para um local externo, como este exemplo que eu dei agora, onde nós temos um assentamento, uma consagração de uma entidade, nós temos até 21 dias para fazer o sacrifício para ela. Entidades que têm sacrifício, né? Ou as entidades que têm trabalhos com ervas, enfim, você tem até 21 dias para dar esta renovação, dar esta identidade do novo ambiente para ela. Mas, se possível, já faça a montagem e a organização naquele ambiente de imediato. Uma entidade ou um objeto sagrado que ele está guardado, que ele não está ocupando um lugar de destaque, o que acontece? Ele não vai vibrar espiritualmente a seu favor. Então, uma entidade que ela foi desmontada ou que simplesmente se pegou tudo e colocou dentro de uma caixa, levou para um novo ambiente, no momento que você começou a desmontar ou no momento que você fechou, ela parou de vibrar. Ela vai estar hibernando. Então, chegou no local novo, já comece a montagem, a organização. Não importa se você vai levar 2 semanas para fazer aquela obrigação, mas já faça a montagem, deixa ali bonitinho. Diferente é quando, por exemplo, nós fazemos a iniciação de uma pessoa ou a consagração de uma entidade para ela e aí nós mandamos para ela. Por exemplo, eu tenho um cliente em Portugal que eu fiz a consagração de uma divindade egípcia para ele, certo? Eu fiz um ponto de força de uma divindade egípcia para ele. Então, fiz aqui a consagração, passou por todos os processos, ele lá seguiu com as suas recomendações sobre alimentação e comportamento para o dia da consagração, tudo beleza. Mas aí chegou o momento da levantação, ou seja, limpar tudo, preparar e enviar para ele. Enviei para ele. No momento em que chegou lá para ele não precisa ter pressa para abrir e fazer a montagem e ativação daquela divindade. Não. Ele pode esperar até 21 dias para fazer a montagem e ativação daquela divindade. Isso porque não fazia parte da vida e rotina espiritual dele. Aquilo que faz parte, já faz parte da sua vida, da sua rotina, é necessário que, o mais breve possível, esteja novamente em condições de vibrar a seu favor. Agora, um objeto sagrado ou uma entidade consagrada que está guardada não vai vibrar a seu favor, ok? Então, em primeiro lugar, ela não vai poder te ajudar em nenhum setor da sua vida, assim como a sua defesa estará bem baixa. Por isso é necessário planejamento, estudo sobre o que fazer e quando fazer, quando nós temos a necessidade de fazer a mudança daquilo que é sagrado para nós, ok? Então, meus amigos, espero ter ajudado de alguma forma, espero ter contribuído um pouquinho que seja para a bagagem de conhecimento espiritual de vocês, certo? E isso aqui se aplica a qualquer culto religioso ou prática espiritual, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baran.